Beleza, vamos lá. Bom, pessoal, essa aula que eu vou passar para vocês hoje, assim como a aula passada, que eu comentei com vocês que deveria ter sido dado no início do ano, achei que tivesse dado, que tinha comido bronha, então era acho que são 2 ou 3 aulas que a gente tinha lá no início, tá? Então eu vou passar para vocês essas 2 ou 3 aulas para também não ficar sem, tá? É até melhor, porque aí vocês já estão mais habituados com o que é a matéria de canais de distribuição, então fica mais fácil o entendimento, né? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre as variáveis de mercado e as necessidades dos clientes aí, ou seja, as variáveis de mercado dos canais, né, de distribuição, né? E a necessidade desses clientes dos canais de distribuição, beleza? Então, ó, o grande desafio hoje é de desenvolver estratégias de distribuição que consigam atingir um nível de serviço adequado ao seu público-alvo, em coerência com o nível de serviço demandado pelo mercado. Tá? Nível de serviço esse que se torna cada vez mais crítico, porque o consumidor está cada vez mais consciente e exigente, e a concorrência hoje cada vez mais acirrada. Bom, pessoal, no início das aulas de marketing eu sempre comentava sobre isso, tá? De que nós tivemos muitas fases de vendas ao longo dos anos, tal, desde que começou lá antes da Revolução Industrial, tal, né? E o que acontece com os produtos na época? Esses produtos eles tiveram uma evolução, os maquinários tiveram evoluções, tudo foi evoluindo, né? Então, antigamente, se produzia muito porque a produção não dava conta de todo o consumo. Então, quanto mais você produzisse, mais você iria vender. Então, o pessoal focava muito em vendas, 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 e isso foi mudando, tá? Bom, os consumidores, à medida que foram se ampliando as fábricas, né, a concorrência e tal, a cabeça desses consumidores também foram mudando, tá? E a gente chega nos dias de hoje com uma situação que é a seguinte: as pessoas estão mais informadas, tá? O mercado hoje cada vez mais acirrado, no sentido de que você tem a concorrência muito mais igual, tá? Você não tem muita diferenciação nos produtos que você vende, tá? E naturalmente que essa concorrência ela está cada vez mais acirrada, tá? Então você tem aí uma situação de mercado em que os canais de distribuição precisam acompanhar essa evolução. E quando a gente fala muito, né, nas aulas de marketing que os produtos estão iguais, eles não estão se modificando, os produtos eles estão muito parecidos, a concorrência está muito parecida com esses produtos, naturalmente que nos canais de distribuição você vai conseguir alguma vantagem estratégica. Tá? Então ele está me falando justamente isso aqui, ó. Num tempo em que as coisas ficaram tão iguais, né? Você precisa visualizar de que na estratégia, nos canais de distribuição, você vai encontrar um caminho estratégico. Não só nos canais de distribuição, tá? Existem outros também, mas é importante que você tenha um canal de distribuição bem definido, tá? Então, ó, uma vez que vivemos na era chamada da comoditização dos produtos, e o que é a comoditização dos produtos? Em que as indústrias estão ficando cada vez mais iguais, as concorrências estão se acirrando mais, os produtos estão ficando cada vez mais iguais, tá? Então isso é comoditização. Hoje, antigamente você tinha, por exemplo, você falava em palha de aço, você tinha só o bombril.
Hoje você tem Bombril, você tem a Solan, você tem não sei quem, não sei quem, não sei quem. Tem um monte, né? Então, por isso que se fala que hoje se vive na chamada comoditização dos produtos, tá? Porque a concorrência, ela apareceu muita coisa, beleza? Em que existem múltiplas opções, com pouco ou nenhuma diferença entre si, ou seja, os produtos estão muito iguais. A distribuição acaba representando uma grande oportunidade, ó, como eu falei anteriormente, de adquirir alguma vantagem competitiva. Daí a importância de implantação de uma criteriosa, né, de um criterioso canal de distribuição. Tá? Então, mais uma vez, pessoal, mais uma vez, eu queria chamar a atenção para isso. Eu falei já umas 2 vezes em prova e não colocaram, e eu nos comentários também eu já falei várias vezes, vou tornar a repetir. Tá? Produtos estão relativamente iguais. Tá? Eu preciso arrumar outros meios de me diferenciar do meu concorrente. Tá? E quando a gente fala de canais de distribuição, quando a gente fala, vocês vão aprender o ano que vem numa matéria chamada gestão de serviços profissionais, tal, é aí que a gente consegue buscar as diferenciações. Fala, Wesley, boa noite. Então, nunca é demais lembrar, pessoal, que essa diferenciação, vou voltar aqui, essa diferenciação, ela não vai se dar no produto, ela vai se dar sempre numa área em que é mais difícil você copiar o seu concorrente, do seu concorrente te copiar. Tá? Então, por exemplo, o que eu coloquei numa das provas para vocês? De que internamente é muito mais difícil da concorrência te copiar do que externamente. Isso é evidente. Ou dentro da fábrica, as suas estratégias são suas. Se ninguém escapar a estratégia aí, for lá e falar para o seu concorrente não vai saber o que está acontecendo. Né? Ao passo que, por exemplo, você coloca um produto no mercado, seu concorrente vai ver que tem um concorrente dele na gôndola. Você coloca uma propaganda na televisão, seu concorrente vai ver que na televisão está passando propaganda do concorrente dele. Tá? Na questão de preço, você vai fazer um panfleto dizendo que o seu preço é melhor do que da concorrência. No outro dia, o concorrente vai ver que o seu preço está menor do que o dele. Então, nesses itens, pessoal, ele se tornou muito difícil de você competir dentro desses itens que eram os básicos, né, dos nossos 4Ps do marketing lá, né, que eram os básicos. Agora, tudo que acontece, por exemplo, no seu canal de distribuição, como que existe, como que é feita a sua distribuição, quais os meios que você fala, como eu falei, né, no ano que vem vocês vão ter uma matéria que se chama Gestão de Serviços Profissionais, que até sou eu que dou essa matéria também, tá? Gestão de profissionais, de serviços profissionais nada mais é do que você ter as vantagens competitivas dentro da fábrica e não mais fora da fábrica como na nossa distribuição, tá? Então, vai se trabalhar muito, hoje se trabalha muito a questão da diferenciação do concorrente naquilo que ele não pode ver, tá? Naquilo que ele não pode te copiar. Ou poder ele pode, mas naquilo que é mais difícil que ele copie. Tá? Cada um vai ter a sua particularidade. Por exemplo, você pode pegar dois laticínios no mesmo local. Se um laticínio entrega numa região um pouco maior que a outra, talvez o modo de operandi de você estar distribuindo, ele vai ser bem diferente do outro. Tá? Ainda que eles estejam localizados basicamente na mesma região geográfica. Tá? Então, é preciso pensar
em estratégias que são difíceis do seu concorrente te copiar. Beleza? Então vamos adiante. Ó. O primeiro passo para que se obtenha um canal de distribuição eficiente é analisar o mercado servido, naturalmente. Né? Eu só vou criar eu só vou criar meus canais de distribuição, eu só vou colocar em prática meus canais de distribuição analisando o meu mercado. Tá? E o que é meu mercado? O mercado tem uma série de particularidades que vão fazer com que você monte o seu canal de distribuição em cima disso. Por exemplo, produto perecível. Produto perecível, você precisa montar um canal de distribuição que ecoe rapidamente esse produto, que ele não fique parado, que ele não fique estocado. Você tem que ter uma logística de entrega todos os dias, tal. Então, vocês percebam que é uma coisa diferente, por exemplo, de um produto não perecível. Tá? Um produto não perecível, você tem capacidade de, por exemplo, entregar em intervalos maiores, com um caminhão maior. Tá? Então, você percebe que ele se diferencia, né, de acordo com o mercado que você está servindo, tá? De acordo com o produto que você tá vendendo. Tá? A fim de identificar o nível de serviço correspondente às expectativas dos clientes. Pessoal, se você for numa padaria, encontrar o leite brancão hoje nessa padaria, eu gostei desse leite, tal, não sei o quê, eu vou passar a comprar ele. Amanhã você chega lá e não tem o leite lá, porque não entregaram naquele dia, tá? Você vai perder mercado. Ok? Então, ele precisa corresponder às expectativas dos seus clientes. Por exemplo, se o seu cliente ele espera que você entregue um produto fresco todos os dias, você vai ter que entregar um produto fresco todos os dias. Tá? Então, garantindo um atendimento satisfatório, né? E o que é satisfatório? O que é um atendimento satisfatório? Pô, se é um produto perecível, você tem que entregar todo dia. Né? Você não pode deixar lá 3 dias, agora vai vencer. Vai vencer, mas tudo bem, e aí? Né? E os outros? Você vai pegar os outros estão fresquinhos, o seu produto não está mais fresco, e aí? Você está atendendo, está sendo satisfatório para o seu consumidor, por exemplo? Hoje até estava citando um exemplo sobre isso, eu estava conversando na hora do almoço, de que o suco Prats, por exemplo, suco Prats, ele está lá, depois de aberto, consumir em 3 dias. E realmente, se você passou de 3 dias, o suco Prats ele vai engrossando, ele fica um gosto amargo, parece que vai ficando ruim, né? Então, pessoal, esse suco Prats, ele, apesar de ser um produto que tem mais durabilidade, por exemplo, com leite, né? Porque ele só fala que depois de aberto, tá? Quando ele está fechado, ele está beleza, ele está lacrado, não entrou ar, não entrou não sei o quê, beleza, ele dura um pouco mais, então ele fala depois de aberto, tá? Então vocês percebam que é diferente de um produto para o outro, tá? Que por sua vez, assegure, né, um grau mínimo de fidelidade. Tá? Pessoal, se eu estou oferecendo valor para esse cliente, tá? Eu captei lá que aquele nicho aquele grupo de pessoas que é o meu consumidor, eles têm características específicas, tá? Que eu preciso atender o mínimo dessas características específicas para continuar sendo cliente dele. Caso contrário, ele vai deixar de ser meu cliente. Tá? Se eu não oferecer um mínimo, ele vai deixar de ser meu cliente. Então, eu preciso assegurar um mínimo de fidelidade. Não adianta, por exemplo, uma hora eu faço uma negociação, te vendo super barato, na outra hora eu não tenho mais essa negociação, agora o produto subiu para caramba. Tá? Ficar nesse vai e vem, ele é muito prejudicial. Vocês estão vendo, né? A questão da gasolina.
Quando ela começou a subir para caramba e um negócio completamente fora do normal, tal, não sei o quê, já está todo mundo chiando. A mesma coisa acontece nas indústrias, com menor proporção, mas acontece. Tá? O mercado ele não chia, ele simplesmente ele troca você por outro. Ok? Então vocês veem aí que são necessidades, pessoal, que vai fazer com que você atinja, né, o seu canal de distribuição de forma eficiente. Tá? Algumas características que você buscou ali naquele canal de distribuição e você precisa dar continuidade nessas características, porque se um grupo de pessoas passa a comprar seu, é porque alguma coisa ela identificou em você que não identificou no teu concorrente. Então você precisa manter esse mínimo de fidelidade. Beleza? Então, entretanto, essa é uma tarefa bastante complexa e dispendiosa, concordo plenamente. Tá? Só que é muito mais fácil, pessoal, eu atender, como eu já falei para vocês diversas vezes, né? Olá, Clésia, boa noite. É muito mais fácil você atender um mercado que você já conhece ele, tá? É muito mais fácil você atender, por exemplo, um mercado que você já sabe as características dele, e por isso é tão importante a gente preservar esse mercado do que você pegar um mercado novo, tá? Fala, Felipe. Boa noite. Beleza, galera? Então, ó, entretanto, essa tarefa é bastante complexa e dispendiosa, lógico, não é fácil. Como a gente falou aqui nos primeiros slides, a gente está vivendo uma era de commodities, né? De comoditização dos produtos. Então, você vai falar que é fácil? Não é fácil. Você tem que se reinventar a cada dia. Tá? Você tem que oferecer algo mais para o seu cliente a cada dia. Beleza? Você tem que, por exemplo, refazer as suas estratégias a cada dia. Não é porque aquilo está dando certo hoje que amanhã ele vai continuar dando certo. Você tem que buscar mais e mais e mais, cada vez mais. Tá? Vocês não viram lá? Se fosse uma coisa estagnada, pessoal, há quanto tempo, por exemplo, que existe Ambev no mercado? Tem, putz, um tempão, né? Tempão, hein? 100 anos, sei lá quanto tem, então não tenho a mínima ideia. Tá? Mas Ambev no mercado existe há um tempão. Cerveja Brahma, cerveja Skol, cerveja Antártica, tal, existe faz muito tempo. Tá? Por que, que o cara lá que a gente assistiu todos os vídeos dele, ele fala que só agora ele achou uma forma legal, né, de fazer a distribuição, por exemplo, para lugares em que era muito caro você mandar, que eles fizeram aquela troca, por exemplo, com a Sadia, né? Ou com a Perdigão, não lembro, acho que era com a Sadia. Eles fazem essa troca de caminhões, falam, não, mas uma empresa que já está aí há tanto tempo, por que existe isso, pessoal? Porque as pessoas que estão em determinados departamentos da empresa estão constantemente pensando em melhorias. Tá? Não é só no canal de distribuição, em todas as áreas da empresa. Tá? Então, você manter isso é lógico, né? Essa é uma tarefa bastante complexa e dispendiosa. Uma vez que identificar, por exemplo, o público-alvo, exige um grande esforço, né, de pesquisa e avaliação. Tá? Hoje em dia, a questão do público-alvo está ficando um pouco mais fácil. Tá? Porque você consegue não identificar em si o seu público-alvo, mas você consegue inverter a coisa. O que é inverter? O Google, por exemplo, o Google Ads, por exemplo, ele não te dá
a faixa etária do seu cliente. Tá? Ele não vai te dar isso. Ok? O que você vai checar? Tá? Através de algumas. Isso a gente vai ter ainda, não adianta eu falar para vocês aqui sobre marketing digital ainda, né? De forma mais aprofundada, apesar de a gente já ter tido a primeira aula e tal. Mas o que o marketing digital vai fazer? Ele não vai te dar um público-alvo com esse formato antigo da gente fazer a pesquisa de mercado. Ele vai inverter a coisa. Você vai comprar, por exemplo, você vai anunciar, por exemplo, no Facebook, tá? Você vai falar que você quer atingir as pessoas de 20 a 30 anos. E o Facebook ele só vai mandar para pessoas que estão cadastradas com idade de 20 a 30 anos. Tá? Então, inverteu-se o papel hoje. Então, ficou mais fácil? Ficou porque você não precisa mais fazer aquela pesquisa de mercado, a não ser que seja inicial, tá? De você estar colocando um produto novo no mercado. Então, o que o marketing digital fez? O marketing digital ele propôs uma coisa diferente. Olha, eu não vou pesquisar para saber quem é o meu público-alvo numa pesquisa de mercado. O Google, eu vou falar para o Google que eu quero atingir essas pessoas. Tá? Então é diferente, a concepção é um pouco diferente. Tá? Até porque entre esses grupos homogêneos, ou seja, o que é um grupo homogêneo? Um grupo que eu falei para vocês com características muito bem específicas. É aquilo que vai fazer com que as pessoas comprem seu produto. Tá? Então, elas têm características em comum que você vai atacar. Você nunca vai fazer, e eu já até tentei isso, tá, pessoal? Posso falar por causa própria. Você nunca vai conseguir fazer uma estratégia para atingir uma pessoa. Tá? Eu cito para vocês como exemplo, por exemplo, eu tinha loja de calçados, aí uma pessoa vinha, olha, cara, tá usando muito lá em São Paulo determinado produto, você não pode trazer? Falou, opa, esse cara falou uma coisa para mim, eu vou trazer. Aí chegava aqui, nem para ele eu conseguia vender, tá? Porque o cara chegava lá e falava, agora não quero mais. Então, o produto demora um pouco para chegar, tá? Então, esse grupo, né, você tem que fazer uma estratégia para um grupo específico, com características específicas, com características homogêneas. A minha estratégia é em cima disso. E em canais de distribuição é a mesmíssima coisa. Eu preciso encontrar um nicho, por que estão comprando o meu produto? Qual é o diferencial do meu produto com relação à concorrência? Por que eles não estão comprando o meu produto, eles estão comprando da concorrência? Qual é o diferencial dela perante o meu produto? E o canal de distribuição? Né? Quando os caras achataram lá o papel higiênico, vou falar mais uma vez desse exemplo, porque eu acho fantástico, é uma coisa que nunca ninguém tinha pensado. É que nem eu falei para vocês. Você tem departamentos pensando 24 horas por dia, com o que você vai fazer estrategicamente. Né? Então, dentro dos canais de distribuição, vai falar que isso não afetou o mercado. O cara consegue 30% a mais dentro, ou seja, né, um terço a mais, 30% a mais, consegue um terço a mais de colocar dentro de um caminhão para você diminuir a quantidade de caminhões que você coloca na estrada. Vai falar que isso não mexe com o mercado. Né? Então, é um exemplo tão besta, né? Foram lá, achataram e falaram, se você quiser, fizeram uma propaganda explicando. Não, ele não está amassado. Você pega, faz uma bolinha assim, ele volta ao normal. Tá? Então, podem ser encontrados pequenos nichos aqui, somados a outros semelhantes, acabam por representar uma fatia nada desprezível do mercado. Então, é o que a gente falou. Tá? O sabão em pó Omo, ele poderia ter continuado só como sabão em pó Omo. Há um tempo atrás, era só sabão em pó Omo. Não tinha Omo Progress,
homo cores, homo não sei das quantas, homo mais branco, homo tal. Não tinha isso. Tá? O homo poderia ficar com esse nicho grande. Não, a concorrência estava pegando para o lado deles. Então, o que, que os caras fizeram? Bom, vamos dividir o mercado. Então, eu vou atender todo o mercado. Olha, vou colocar homo com amaciante, homo progress, homo mais branco, homo não sei das quantas. Tá? E eram empresas que vinham a longa data no mercado. Tá? A longa data. Então, essa é uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos pontos de vendas, né? PDVs aí são pontos de vendas. Disponibilizar um mix de produtos que seja conveniente e adequado ao seu público-alvo. Pessoal, achar o que no seu produto gerou tanto valor que fez o seu consumidor comprar ele, se você que é fabricante não souber, aí fica complicado, né? Eu preciso identificar essa característica que fez com que o meu consumidor comprasse o meu produto. Beleza? Então, se a gente fala de PDV, se a gente fala de ponto de venda, né? Ponto de venda é um dos fatores de distribuição. Tá? Disponibilizar um mix de produtos. Okay? Disponibilizar uma linha de produtos que seja conveniente e adequado ao seu público-alvo. Ok? Então, 5 principais variáveis correspondentes às necessidades do cliente. Tá? Primeiro, o tamanho do lote. A gente vai falar de cada um deles, então eu vou só exemplificar aqui, depois a gente comenta cada um deles lá na frente. Tá? Então, as 5 principais variáveis correspondentes a essas necessidades dos clientes. O primeiro, tamanho do lote. A variedade, a dispersão, a frequência de compra, o tempo de espera. Então, eu tenho aqui algumas variáveis, né, que no meu canal de distribuição vão ser importantes para o meu canal de distribuição. Tá? Tamanho de lote não vai ser interessante, por exemplo, em si, para o meu consumidor. Ele vai ser interessante para o canal de distribuição. Tá? Então, vamos lá, vamos ver cada uma delas. Então, o tamanho do lote. O consumidor tem uma rotina de compra, isso é, compra sempre uma determinada quantidade, sempre uma determinada quantidade a cada vez, e quando faz, compra em unidades. Tá? Então, como que o consumidor compra aqui? Se fosse para eu fazer alguma coisa referente ao meu consumidor final, eu preciso checar quais são os hábitos de consumo desse consumidor. Eu preciso saber se os caras compram todo dia, se eles compram semanalmente, se eles compram mensalmente. Se o consumidor só compra mensalmente e normalmente depois que ele recebe, quando que eu tenho que abastecer a minha gôndola do supermercado? Um pouco antes dele receber. Né? Então não adianta eu comprar antecipadamente, tal, não sei o quê, encher a prateleira lá, sendo que o meu produto vai ficar parado até dia 9, né? Quando é a véspera desse cara receber, e eu preciso montar lá. Tá? Então já uma empresa, ela funciona de forma diferente. Ela compra em caixas, ou seja, na quantidade. Assim, os canais de distribuição devem ser concebidos de modo a permitir que os clientes, ao se dirigirem aos pontos de vendas, encontrem sempre os produtos conforme suas necessidades. Né? Eu não posso deixar faltar produto no mercado. Cara. Não posso. Tá? Eu volto a também dar outro exemplo aqui, que a gente comentou já por diversas vezes, aquela questão do supermercado. Tá? O supermercado ele tem que ver quem que ele atende, tá? Como que essa pessoa atende, por exemplo, se você vê no supermercado São João daqui de Paulista, você vê uma característica nos consumidores muito evidente, tá?
E o que são essas características evidentes? De um consumidor que normalmente vem, às vezes, de fora, não só de Tupi, vem de fora, porque se fica ali de sábado, você vê várias pessoas vindo fazer compra de ônibus. Então, o supermercado São João está perto da rodoviária, né? Então, você tem características específicas dele, tá? Você tem um consumidor que, se ele vem com esse intervalo de tempo para cá, naturalmente ele vai fazer uma compra mais espaçada, ele não vai comprar todos os dias. Você vai falar assim, mas não tem quem compre todos os dias? Lógico que tem quem compre todos os dias. E é justamente isso que eu preciso observar. Tá? Eu tenho um público que compra todos os dias e eu tenho um público que compra mensalmente. Eu preciso fazer com que as minhas entregas e o abastecimento do meu ponto de venda esteja de acordo com esses dois nichos que eu tenho aqui. Então, por exemplo, eu posso programar uma entrega maior, né, um pouco antes das pessoas receberem o salário, e eu posso programar uma entrega nesse meio tempo. Por que isso é importante, pessoal? Porque, não falo na questão de supermercado, fica mais difícil evidenciar isso, mas, por exemplo, na minha concepção, na minha de lojista que era, tal, o que acontecia? Eu comprava, às vezes, para o Natal, e você comprar para o Natal é um problema muito sério. Porque quando que você tem que comprar para o Natal? Termina os dias dos pais, pessoal, o viajante já passa para te vender. Se você não comprar ali, eles vão esgotar a fabricação, a quantidade de produtos fabricados vai esgotar e você não vai conseguir receber o seu produto. Então, você tinha que fazer quando essa compra? Você tinha que fazer em agosto. Tá? Normalmente, em agosto, você compra para ir agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Daí, 4 meses você vai receber o seu produto. Tá? Então, o que eu fazia? Não dava para terminar, por exemplo, o Dia dos Pais e você comprar uma quantidade muito grande de produtos que era para o Natal, que o Natal vendia-se muito, né, muito mais que as outras datas, tal. Então eu não podia correr o risco, por exemplo, desse produto chegar em novembro, porque as duplicatas elas vinham pesadas. À medida que você vende mais, você compra mais. E as duplicatas não eram baratas. Tá? Então eu não podia correr o risco, por exemplo, dessa produtaiada toda chegar em novembro. Porque aí eu chegar em dezembro com a primeira duplicata, eu não ia ter vendido 1/10 do que eu deveria ter vendido para poder pagar essa duplicata. Então, o que eu fazia? Fazia uma entrega programada. Tá? Eu falava para o meu vendedor, falava para o meu viajante, falava, cara, eu quero receber em setembro alguma coisinha, quero receber um outro lote tal e um outro lote tal. Por que isso? Porque as duplicatas elas ficavam mais bem definidas. Tá? Então, olha como é importante, pessoal, tanto o fato do lojista, quanto o fato da entrega, quanto o fato do, 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 do representante comercial. Tá? Isso é muito importante. Ok? Então, ó, já uma empresa, né, compra em caixas, ou seja, na quantidade, assim os canais de distribuição devem ser concebidos de modo a permitir que os clientes, ao se dirigirem aos PDVs, encontrem sempre os produtos conforme suas necessidades. Tá? Agora, por exemplo, se eu ficasse sem produto, né, porque eu comprava o suficiente para o Dia dos Pais, aí eu já precisava trocar a coleção para o Natal. Tá? Mas, se eu não abastecesse a loja em setembro, a loja ficaria desguarnecida. E aí sua queda de vendas vai lá embaixo. Porque você não tem produto para entregar, você não vai vender. Então, olha como você precisa fazer uma gestão, pessoal, muito bem elaborada, tanto de entrega, quanto de produtos, quanto de compra de produtos, tal. Você precisa tomar um cuidado muito grande com isso. Isso fala empresa.
Tá? Eu cheguei aqui com um maluco lá que veio de uma fábrica e falou para mim que eu tinha que comprar 3 vezes mais do que eu comprava nas outras épocas para o Natal, porque senão ia faltar produto. Eu falei, cara, não tem lugar para colocar isso no estoque aqui, eu vou comprar 2 vezes só mais. Então, o que se vende no Natal é 30% a mais do que se vende em outras épocas. Então, vocês imaginam, eu fiquei aqui quase que eu fali no primeiro ano, porque o cara fez uma sacanagem dessa. Meu primeiro Natal. Aí o que as pessoas faziam? Iam na loja, não chegou nenhuma novidade. Não, lógico que não. Estava vendendo aquilo que eu tinha no estoque do Natal, durou quase o ano inteiro, pra vocês terem uma ideia. Tá? Então é muito problemático, pessoal. Essa questão de entrega precisa ser muito bem feita. Tá? A variedade, ó, nessa variável se enquadram 2 situações distintas, na qual uma se refere à simples quantidade de produtos disponibilizados. A outra situação diz respeito a diversas variações de um mesmo produto. Então, eu tenho variações aqui, ó, variações de produto ou variações de entrega, de quantidades. Tá? O que pode, né, ser facilmente visualizado dentro das estratégias de extensão de linha e de marca, hoje largamente utilizadas pelas indústrias de bens de consumo. Quando vemos, por exemplo, vários molhos de tomate da mesma marca, no mesmo formato e tamanho, apenas de sabores diferentes. Tá? Então, você tem lá o que era, como eu comentei com vocês, né? Você tinha um mercado em que você colocava lá um produto e esse produto saía vendendo sozinho e tal, né? E você largava lá, e ele vendendo, 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 vendendo. Hoje você tem vários iguais, né? Então você precisa ter uma estratégia de tanto de variedade dos produtos quanto de entrega. Por exemplo, caminhão da Coca-Cola, tá? Como, como que o caminhão da Coca-Cola ele sai para entrega? Com 90% de Coca-Cola e o restante em coisas menores. Tá? Quando chega na distribuição dentro da cidade, caminhãozinho menor, e aí você tem, por exemplo, numa baia você tem todos esses produtos e nas outras baias só o produto principal. Tá? Então, mesmo no ponto de venda ou fora do ponto de venda, na entrega e tal, eu preciso ter essa questão de variedade. Tá? A variedade de produtos aí, ele vai mexer com a entrega, ele vai mexer com tudo. Beleza? A dispersão, ó, está diretamente relacionada à quantidade e localização dos pontos de venda onde os produtos serão disponibilizados aos clientes. Tá? O que é a dispersão? Olha, eu vou jogar ele para um intermediário. E como vai ser a dispersão desse intermediário? Esse intermediário ele está entregando na data correta. Seu intermediário ele não está deixando faltar produto para o seu consumidor final, né? É necessário eu ver essa dispersão se vai continuar com a mesma qualidade de entrega, com a mesma qualidade em si do meu produto. Às vezes o cara entrega lá de qualquer jeito, danifica tudo, né? As coisas e tal. A gente já viu isso no leite brancão aqui. Chegava leite todo furado, com saquinho furado, dentro daquelas caixinhas azuis deles lá. Tal. Isso era muito prejudicial, pessoal. Qual que você vai pegar? Aquele que está limpinho ou aquele que está cheio de leite? Você pega o saquinho de leite e sai derramando em qualquer lugar. Né? Então, precisa ver essa dispersão, né? Então, como que ela está sendo feita, ó. E o volume de dispersão levará ao maior ou menor esforço ou facilidade por parte do consumidor para chegar até o bem pretendido. O que se quer, na verdade, com canais intermediários, canais de distribuição? É justamente você facilitar a dispersão, você facilitar esse escoamento para que fique mais fácil, né,
mais logisticamente correta a sua entrega. Por exemplo, não adianta você querer entregar tudo de uma vez no local para que isso fique estocado, a não ser que o seu mercado exija isso. Tá? Mas, na maioria das vezes hoje, como as coisas se aprimoraram muito, pessoal, as pessoas não compram mais para estocar tanto. Tá? Eu cheguei a um ponto, por exemplo, na minha loja, de fazer com tamanha eficiência essa distribuição que você não precisava mais ter estoque de fundo. O que é estoque de fundo? Aquele estoque que fica lá parado, esperando você, algum produto sair, para você ir lá pegar e repor ele. Tá? Eu consegui, dentro de uma loja de calçados, praticamente eliminar isso. Eu trabalhava com a frente, né, daquele determinado produto. Eu sabia exatamente a quantidade que eu tinha que comprar, por exemplo, do número 40, do número 41, do número 44. Né? Então, eu sabia exatamente quanto eu tinha que comprar de cada um. Então, não faltava produto. Tá? Quando começava a faltar o produto, já estava chegando novo. Já estava chegando coleção nova, e aí a gente tinha aquela retomada de ânimo, já começava a mandar para cliente e tal, não sei o quê. Tá? Então, é muito legal isso. Você ter o sistema de gestão na mão, assim, né? Porque ele vai fazer toda a diferença. Tá? A frequência de compra. Ó. Uma das principais variáveis relacionadas ao comportamento do consumidor é a que se refere a determinar o tempo médio em que ele repõe cada produto, ou seja, de quanto em quanto tempo ele refaz determinada compra e em que quantidade. Tá? Isso é que a gente fala de entender a cabeça do consumidor. Tá? Você precisa saber exatamente em quanto tempo aquela pessoa compra o seu produto. Você fala assim, mas isso é muito difícil. Não é não. Com o sistema de gestão de loja, pessoal, o que é o sistema de gestão de loja? O software que gerencia a sua loja. O sistema de gerenciamento da loja, ele te dá lá quando que a pessoa comprou nos últimos 10 anos, 20. Então, você vai saber exatamente qual o intervalo que ela comprou, de quanto em quanto tempo. Então, o que eu falava para minha funcionária? Olha, determinado fulano, se não me engano, ele só compra em dezembro. Então, você sabia que em dezembro você tinha que ir ali e fazer uma incursão nele. Tá? Então, essa frequência de compra, ela precisa ser entendida. Tá? Também tem o tempo de espera. Também diretamente vinculado à competitividade, o valor de tempo diz respeito a quanto tempo o cliente tolera aguardar para receber o seu bem adquirido. Nem eu comentei com vocês, ó. Qual foi a estratégia do Mercado Livre? Eu preciso me tornar um referencial, preciso me tornar ter um diferencial, tá? E aí, o que você fez para ter esse diferencial? Olha, quem quiser, coloca aqui no meu galpão, tá? E daqui eu vou mandar, eu não preciso vir o seu produto, eu não preciso te mandar, né, determinada coisa. Eu tenho meu sistema de entrega, e aí a própria Mercado Livre deu uma injeção de ânimo neles, porque, todo mundo passou a querer vender o seu produto pelo Mercado Livre. Né? Por que passou a querer vender pelo Mercado Livre? Porque sabia que tinha o diferencial da entrega rápida. Vê lá aqueles Mercado Livre full lá. O que os caras te dão? Qual a garantia que os caras te dão? Cara, se você não vendeu o seu produto em 2, 3 dias, você passa a pagar um aluguel desse produto para ficar lá dentro do galpão do Mercado Livre. Então, o que as pessoas fizeram? Olha, eu vou colocar meu produto, mas só se ele tiver muita rotatividade. Então, o que você tem lá no Mercado Livre Full? Né? Que é uma entrega no outro dia, no máximo em 2 dias. Você tem justamente isso.
É um produto que ele é de alto giro, o Mercado Livre ganhando muito rápido em cima disso, não tolera produtos que fiquem lá parados, tá? Se tiver parado, ele está ganhando também. Olha a estratégia dos caras, pessoal. Olha a estratégia dos caras, tá? Colocaram um monte de gente terceirizada. Não são, se você quiser trabalhar hoje com o Mercado Livre, você tem que ter uma firma própria. Você não pode, você não é vinculado a questões trabalhistas com o Mercado Livre, tá? Então, olha a estratégia que fantástica. E aí eu volto a insistir com vocês. Quanto tempo o Mercado Livre tinha de mercado que não tinham pensado nisso ainda? Precisou vir algum cara que repense toda a estratégia, que veja, repense, para você ter uma ideia que seja uma vantagem fantástica como essa. Tá? Então você tem pessoas pensando 24 horas por dia por você. Beleza, galera? Então, também os fluxos distributivos. Né? Os canais de distribuição têm por finalidade desempenhar um importante papel de fazer com que os seus bens produzidos, né, pelas empresas sejam comunicados, adquiridos e entregues aos seus clientes finais. Tá? Obviamente, o responsável para que isso aconteça é o fabricante, aquele que produziu um determinado bem. Quem que tem que entender do mercado, pessoal? Primeiro é o fabricante, né? Por quê? Porque existe uma demanda. Se você não entender a sua demanda de fabricação daquele determinado produto, né, vai faltar produto no mercado. Ou vai sobrar demais, você vai fazer um monte a mais e seu produto vai ficar lá parado. Tá? Então, é muito significante entender esse fluxo distributivo e partindo pela fábrica. Tá? Entretanto, na maioria das vezes, quem produz não é especialista em vender ao consumidor final em larga escala, o que é uma característica do varejo. Tá? Então, essa aqui é uma proposição que eu fiz um certo tempo atrás, de que justamente as empresas que estavam vendendo diretamente pela internet estavam eliminando o seu varejista, né? Ou seja, o supermercado, a loja final, tal. As fábricas acharam que podiam extinguir com elas. Falaram, não, agora eu vou vender diretamente para o consumidor final. Só que a fábrica, ela não tem a mínima noção de quem é você. Por exemplo, eu tinha noção de quem era você, quem comprava na minha loja. Por nome, pessoal, por nome. Tá? Perguntava para a minha vendedora, ô fulano, como chama mesmo? Ah, é fulano. Tá, então liga para ele e fala que chegou aquele sapato do jeito que ele gosta. Percebam que a fábrica não vai ter essa proximidade. Tá? Ela não vai saber entender esse mercado. E aí eles perdem muito com isso. Tá? Então tem que haver esse fluxo distributivo. Se quer vender direto, tudo bem, mas eu vou te dar a condição para o meu lojista de vender no mesmo preço que eu estou vendendo. Agora que parece que as fábricas estão entendendo um pouco isso. Elas estão chegando à conclusão de que elas não podem viver sem o varejo. Tá? Tem fabricante ligando para mim desesperadamente, olha, volta, tal, não sei o quê. Fala, de jeito nenhum, enquanto estiver nessa pandemia aí, talvez eu coloque minha loja virtual em, no mercado novamente, mas a loja física, por enquanto, a gente não sabe essa variante Delta, caramba, 4, o que vai acontecer, né? Há um ano e meio atrás a gente falava, não, vai passar isso, vai passar. Nós estamos aí com aula, estou com um ano que estou dando aula para vocês e não conheço ninguém pessoalmente, praticamente. Tá? Então, é muito complicada essa história. Beleza?
Ainda sobre os fluxos distributivos, para que tudo aconteça da forma mais eficiente possível, as indústrias mantêm sua vocação natural de produção e terceirizam a parte de comercialização para as empresas de distribuição. Tá? Primeiro, tem distribuidores, atacadistas, varejistas. Então, está falando, por exemplo, do mercado que nem um supermercado. O supermercado, a fábrica, ela não tem condições de entregar em tudo quanto é canto do país. O que eles fazem? Eles colocam num distribuidor, colocam num intermediário. Tá? Que ele pode ser um distribuidor, pode ser um atacadista, né? Macro da vida, por exemplo, Macro lá em Prudente, é um atacadista. E alguns varejistas ainda revendem seus produtos para outros, né? Existem também, ok? Que assumem, portanto, o papel que seria dos fabricantes. Então, isso também é um fluxo distributivo. Eu preciso ver, na verdade, pessoal, qual que melhor vai se encaixar na minha forma de distribuição, né? Que vai ficar melhor para mim, aquele que eu vou gastar menos e não vai faltar produto para aquele meu consumidor, tá? Então, só para terminar aí, eu acho que esse aqui é o penúltimo, só para a gente terminar aí, né? Tá tranquilo. Ah, ainda sobre o fluxo distributivo, para que tudo aconteça de forma mais eficiente possível. Não, desculpa, esse aqui eu já havia passado. Então, as funções dos canais devem ser entendidas, primeiramente, como modo de gerar no consumidor o desejo de compra com base em suas necessidades, considerando que, após essa motivação acontecer, a necessidade ainda não estará satisfeita. Tá? O que nós falamos para o supermercado que a gente atendeu aqui em Cara, seu público é público faixa mais baixa de renda. Então, coloque produtos de renda, para menos faixa de renda. Tá? E aí fala assim, mas e aí, as outras pessoas, não é só pessoa de CDI que compra, por exemplo, no supermercado São João, né? Não, mas você pode direcionar melhor as suas entregas. 9 produtos para a faixa CDI, 3 produtos para a faixa AB. Se o seu consumidor é esse aqui, né? Se o seu consumidor padrão é esse aqui. Só que, como ele falou lá atrás, eu não posso desperdiçar, né, essa faixa de renda aqui, que vai me representar um lucro considerável. Então, olha como você precisa remanejar, ver certinho aquilo, tal, não sei o quê. E na medida que você trouxer nove produtos para essas pessoas mais baixa renda, elas nunca vão estar satisfeitas. Se aparecer um mercado com as mesmas características, tá? Vendendo, é capaz de seu consumidor ir para ele. Tá? Então, por isso que eu falo, pessoal, uma coisa que eu sempre toquei com vocês, e precisa ter muito bem definido isso, tá? Que se chama posicionamento de mercado. O meu posicionamento de mercado ele deve ser um apenas. Por quê? Naquele eu vou fazer das tripas corações para ser melhor do que o meu concorrente. Meu concorrente, naquilo que eu resolver ser melhor, eu não posso de jeito nenhum deixar com que o meu concorrente me passe. Tá? Eu vou escolher aquilo que mais importa para o consumidor e dentro daquilo eu não posso perder para o meu concorrente. Agora, quando você começa a colocar valores em cima, tá? E que eles não sejam valores principais, começa a ficar mais difícil de você bater o seu concorrente. Tá? Vamos supor que eu coloque 3 posicionamentos de mercados diferentes. É difícil você bater os 3 sempre. É mais fácil você ter um bem definido
e sentar rico em cima dele e tentar pegar esses outros e ser melhor do que o seu concorrente, do que você ter três posicionamentos de mercado bem definidos, tá? Porque é muito mais difícil você combater. Eu posso ter preço aqui e às vezes meu concorrente pode baixar o preço, aí eu já perdi esse posicionamento de mercado, aí a pessoa que vai comprar minha já chega lá e fala, não, mas o concorrente estava mais barato, eu já perdi o meu posicionamento de mercado. Tá? Aí no mês seguinte eu vou voltar com o meu posicionamento. O consumidor não aceita isso, pessoal. Tá? O consumidor ele quer uma coisa constante. Tá? Ele quer uma coisa que, né, que atenda sempre essa satisfação dele. Tá? Ó, isso dependerá de várias outras condições relacionadas ao atendimento daquelas necessidades. E mesmo após a compra, a satisfação do consumidor deverá ser acompanhada, lógico. Né? Se eu puder acompanhar qual foi o nível de satisfação, se ele comprou novamente, tá? Isso é muito importante. Ok? Para a gente terminar aí, ó, os fluxos distributivos, na visão da logística, recebem o nome de funções dos canais de distribuição, que Dolan divide em quatro funções básicas: indução de demanda, ou seja, se eu tiver alguma coisa, eu posso induzir a minha demanda, eu posso induzir o meu comprador a comprar. Por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês aqui de compra em setembro pro Natal é uma indução de compras, é uma indução de demanda. Tá? Você vai falar assim, meu, se você não comprar agora, você vai ficar sem. Pô, você está induzindo o cara a te mostrar uma demanda, né? Saber quanto que você vai precisar produzir para o final do ano. Por exemplo, as indústrias não correm risco nenhum desse jeito, porque chega lá o pedido, tal, né? Com 4 meses de antecedência, então essa indução de demanda é maravilhosa para a indústria, tá? Lógico, eles têm que programar compra de couro, compra de não sei o quê, compra de matéria-prima, tal. Mas a indução de demanda ali você já tem definido, tá? Atendimento dessa demanda. Então, atendimento dessa demanda, eu não posso deixar nem faltar e nem sobrar muito produto, principalmente faltar. Se eu estou falando em atendimento da demanda, eu não posso deixar faltar. Tá? Quantos e quantos caras que me deixaram faltar, como lojista, deixaram faltar o produto para mim. Ah, não faz mais, cara. Não tem mais data para você colocar na produção. Beleza, vou procurar alternativas. Quem disse que da outra vez eu ia procurar eles de novo? Eu ia comprar daqueles caras que eu comprei da última vez. Tá? Ter um pós-venda bem definido, ou seja, tentar entender o pós, quando a pessoa compra, se ela está satisfeita, se ela não está, se ela foi atendida nas suas necessidades. Tá? Então, a questão do pós-venda. E as informações, né? Tudo isso, pessoal, tudo a indução de demanda, o atendimento dessa demanda, saber visualizar as datas, os intervalos aí, o pós-venda tal, tudo isso, né, vai me gerar informações, tá? E essas informações, elas precisam que se coloque para frente aí a estratégia da empresa, beleza? Deixa eu puxar a chamada aqui. Aberto.
vamos lá. Clésio, aí, né? Presente, professor. Daiane, tá? Felipe. Cadê Felipe? Não tá aí? Parece que tá aí. Bom. Gabriela. Presente. Zé Luiz. Zé Luiz, ok. Lana. Lucas Correia. Lucas Natan. Monique. A Monique não tá? A Monique tá aí, né? Wesley. Beleza, galera. Então, a gente volta amanhã, né? Com o marketing. Clécio, conseguiu lá o negócio seu lá? Deu certo? Consegui, professor, deu certo. Ah, beleza. As informações, então, bateram lá. Deu foi medo, mas tá bom. Então tá bom. Faz parte, faz Pelo menos parte. você vai com o pé no chão, né, cara? Não, não, eu conversei com outro pessoal depois, professor. Peguei É. uns outros conselhos também, mas eu consegui achar uma distribuidora de Marília. Pessoal, Ah, gente ó, boa, tudo. Outro rapaz que já trabalhava com eles já, mas eu vou devagarzinho. ótimo. Então tá bom. Qualquer coisa, tamo aí. Não, eu Beleza? agradeço pela atenção, professor. Valeu. Então tá bom, galera. Até amanhã, então. Boa noite pra todo mundo. Vai? Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Professor, tchau. eu tô aqui que o celular travou, não deu pra responder presença. Já te dei presença já. Sabia que estava ali. Tá? Tá com presença lá. Você e o Felipe aqui. Alô.